Bom, gente, então, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você vai assistir. Espero que não seja de madrugada, que é importante dormir, tá? Principalmente para não aumentar a sua dor, a percepção de dor. Mas hoje o assunto ele reside sobre os aspectos fisiológicos da dor, que é uma parte do estudo da dor. Eu não posso simplificar esse assunto e dizer apenas os componentes neurofisiológicos dele. Dor envolve desde os aspectos neuropsicológicos até os aspectos neurofisiológicos. Considerando essa amplitude de assunto, nós vamos discutir uma pequena parte necessária para entender aonde o mecanismo da eletroterapia atua. Se você captar isso, você vai entender que o teu paciente pode reagir muito bem ao estímulo doloroso ou ao estímulo elétrico, mas por você não oferecer, além da eletro, um conjunto maior de terapias, pode ser que falhe em algum momento. A eletroterapia não resolve sozinha a dor do seu paciente, devido ao alto grau de complexidade desse componente. Se fosse só isso, seria muito fácil da aula de fisiologia da dor. Ela é objeto de estudos de várias profissões e hoje ela é considerada uma área de especialização, por exemplo, a clínica da dor. Então, não tenho nenhuma pretensão de esgotar esse assunto nessa aula de hoje. Muito pelo contrário, o que eu quero é só despertar a curiosidade de vocês para essa área de estudo, certo? Que eu particularmente adoro, gosto muito, e acho que é um alvo que está presente em todas as áreas da fisioterapia. Muito dificilmente um fisioterapeuta vai trabalhar com um perfil de paciente onde a dor não seja algo presente, algo inerente ao objeto de trabalho desse profissional. Então, considerando que nós estamos falando de um assunto transversal, a gente tem que tratar ele com bastante parcimônia, cuidado, para que as informações elas sejam utilizadas de forma muito criteriosa, tá? E eu acho que eu vou conseguir fazer isso com vocês. Ok. Então, quando a gente fala em fisiologia da dor, o que é que mais importa para a eletrotermofototerapia? Primeiro, o conceito. Vocês têm que entender o que é. Segundo, a principal estrutura dentro do mecanismo condutor da dor, que é o nociceptor. Que estrutura é essa? Como é que ele se comporta e como é que ele capta a dor? Daí, da captação até a sua transmissão, ou seja, as vias neurais da dor. A gente precisa compreendê-las para saber por onde a dor segue, quais são os circuitos neurais envolvidos. Para que, num terceiro momento, você entenda os mecanismos inibitórios da dor, que é o ponto-chave dessa aula. Vocês precisam conhecer quais são os mecanismos intrínsecos que nosso corpo já tem, nós só vamos ativá-los quando a gente aplica a eletroterapia, principalmente, tá? Mas, quando eu faço uma terapia manual, é possível que eu ative também esses mecanismos inibitórios. Não só é possível, como o grande objetivo acaba residindo nesses mecanismos inibitórios daí, que várias condutas elas podem atuar, ativando em diferentes níveis, né? Algumas mais, outras menos. Ok, vamos entender um pouco sobre dor? Vem cá, nesse exato momento, vocês podem estar com uma dorzinha leve e incômoda por estarem sentados há muito tempo. Talvez não, que a aula acabou de começar, mas passar aí 40 minutos sentado sem se mexer, algum incômodo vai ter. Ok, incômodo. Mas o termo dor, ele provém de algo que está associado a sofrimento e punição. Tanto é que o nome dor, que vem do latim, está associado a sofrimento. E no inglês, que é pain, que tem uma origem do grego, está associada a punição ou pena. Então não está só envolvido o aspecto físico, está envolvido o aspecto emocional também no conceito da dor. Por isso, a Organização Internacional para o Estudo da Dor, ela já tem um conceito bem definido, que está se atualizando constantemente, mas no geral ele traz essa ideia aqui. É uma experiência sensorial e emocional desagradável associada a um dano tecidual ou potencial, ou seja, a dor não precisa estar associada necessariamente a uma lesão, ou descritas em termos desse tal potencial dano. Tá? Mas ela possui, de forma muito clara e nítida, dois componentes bem visíveis. O primeiro é o sensorial discriminativo, e o segundo é o afetivo emocional. Eles estão
misturados, imbricados e não se separam. Toda vez que a gente estuda um, é impossível não falar do outro. E esses componentes possuem áreas no nosso sistema nervoso que são responsáveis pela ativação e pela magnitude da manifestação desses dois domínios, tá certo? É justamente sobre isso que a gente vai falar. Agora entenda o seguinte, dentro do componente sensorial discriminativo, o que é que ele capta, na verdade? Como é que eu torno um estímulo em algo perceptível onde eu consigo discriminar? Através da detecção exata do estímulo nocivo. Como é que se detecta? Através da sua intensidade, através da sua localização, através da sua duração, quanto tempo, quando começou e quando terminou, através do seu padrão temporal e da sua qualidade. Nossa, o sensorial discriminativo possui tantas características fáceis de serem mensuradas e identificadas que ela se torna um componente mais visto e mais observado dentro da percepção da dor. O que é que nós mais utilizamos dentro da mensuração da dor? A intensidade da dor, ou seja, aquela escala EVA que nós costumamos perguntar para o nosso paciente. De 0 a 10, considerando 0 a sua pior dor, ou 0 a ausência total de dor e 10 a sua pior dor inimaginável, você daria que nota? Do 10, do 7, do 8. Então o que a gente costuma realmente utilizar é a intensidade, mas olha quantos outros componentes da dor nós podemos trabalhar, nós podemos utilizar como parâmetros. Além desses componentes que são mensuráveis, possíveis de serem identificados, existem outras atividades não mensuráveis e difíceis de serem trabalhadas, como o componente afetivo e emocional, que envolve os aspectos emocionais, ou seja, as reações comportamentais frente à dor. Vamos colocar agora duas situações, onde um aluno estava andando e de repente caiu, bateu o cotovelo, sangrou e ele ficou morrendo de dor. Veio uma pessoa atrás tentar ajudar, caiu do mesmo jeito, bateu o cotovelo da mesma forma, só que essa pessoa teve um arranhão menor, porém ficou mais desesperada, chorou, entrou em desespero quando viu sangue. A percepção da dor era muito maior ao ponto de não deixar ninguém tocar, embora a gravidade tenha sido muito menor nela. Por que essa reação diferente? Por causa desse componente aqui, que envolve aspectos da vida da pessoa. Ou seja, diversas experiências vividas levam ela a mecanismos distintos de ativação, que nós não temos como compreender no exato momento da avaliação. Nós temos como, de certo modo, buscar compreender ao longo do processo, tá? Como trabalhar esse componente. E observem que isso, na fisioterapia, é algo difícil de dissociar, difícil de separar o componente afetivo emocional do sensorial discriminatório. Embora a classificação dentro dos livros nos diga isso aqui, ó. O componente sensorial discriminativo corresponde basicamente à dor aguda e fisiológica. E o componente afetivo emocional está relacionado à dor crônica ou patológica. Ou seja, eu tenho dois tipos de dor. Tá? Eu tenho aquela dor que não significa que houve uma lesão, ou seja, se você estiver andando, bater a mão e a mão doer, é uma dor aguda que passou, acabou, não gerou nenhum dano, nenhuma continuação da dor e acabou. Mas nós temos também um outro aspecto que é a dor que persiste, é aquela dor que continua ainda em menor intensidade, em menor grau, em menor grau de manifestação, que é a dor crônica ou patológica, ou seja, ela está ali porque há algo que lesionou, algo que houve um prejuízo para aquele indivíduo. Só que isso daqui é uma divisão muito didática. Nós vamos ter pacientes com lesões crônicas que vão ter manifestações agudas fisiológicas dentro da manifestação crônica patológica, tá? É muito simples vocês entenderem isso. Considere o seguinte paciente: um indivíduo idoso com osteoartrite avançada nos dois joelhos, tá? Ele gosta de ficar boa parte do dia sentado e toda vez que levanta, ele morre de dor e não consegue fazer esse movimento fácil.
Então ele tem medo de levantar. Porque toda vez que levanta, surge uma dor tão forte, tão forte, tão forte, que é algo perigoso e ele não quer fazer. Essa dor forte e intensa que surgiu é uma dor aguda, que ocorre esporadicamente dentro de um processo onde a dor crônica patológica está sempre ali, persistente. Então, nos indivíduos crônicos, nós vamos ter aquela dor crônica patológica, que é a dorzinha baixa, persistente, que continua existindo dentro de um processo patológico, mas vamos ter períodos ou momentos em que a dor aguda irá se manifestar. Isso tem que ficar claro na cabeça de vocês, para que não haja a ideia de que a dor crônica só começa quando a dor aguda acaba. Não, não é essa a ideia. A ideia é justamente saber que elas estão acontecendo e que podem se sobrepor em algum momento, a depender da condição do paciente. Para isso, é importante que vocês entendam o conceito de nociceptor, ou seja, das terminações nervosas livres que existem em diversos tecidos do nosso corpo, cuja função é captar a dor. Eu recomendo muito para vocês que ao final dessa aula, fica isso como atividade assíncrona, que vocês assistam o vídeo que está do lado da minha aula no blog que eu passei para vocês, que ele explica com uma riqueza de detalhes muito grande esse aspecto do funcionamento nociceptor, tá? É uma explicação que eu achei tão legal que eu disse, nossa, vou trazer aqui e vou mandar os alunos verem porque está muito bacana. Então tá lá, vocês pegam, dão uma olhada e procurem entender melhor o funcionamento do nociceptor. Mas vamos entender ele aqui de uma forma resumida, tá? Considere que são terminações nervosas livres que estão em uma grande parte dos nossos tecidos, não em todos, tá? Nós temos tecidos que que não captam dor. Mas essas terminações nervosas livres, em sua maioria, elas podem ser polimodais. O que é isso, polimodal? Gravem agora, quem quiser anotar, anota. Quem não quiser, presta atenção ou volta. A ideia é o seguinte, eu tenho como captar diferentes estímulos na mesma terminação. Daí o nome polimodal. Mas quais são esses estímulos? Térmicos, químicos e mecânicos. Esses três tipos de estímulos estão circulando o tempo todo. E eles só serão nocivos se aumentarem muito a sua intensidade. Nesse momento eu estou me alisando aqui, tá? Mas se eu vim aqui agora e der uma porrada no meu braço, vai doer. Ou seja, é um estímulo mecânico nas duas situações. Mas o segundo que doeu. Por quê? Porque ele aumentou o seu limiar, aumentou a sua intensidade do estímulo. E aí chegou no ponto em que o nociceptor ele é deflagrado, ele é ativado. E aí esse estímulo ele é conduzido, ou seja, a liberação de substâncias que avisam ao nociceptor que houve uma lesão. E se ele foi ativado, esse estímulo não vai ficar nele, tem que ser conduzido, tem que ir para algum lugar. Vai seguir pelas vias sensoriais da dor. Até aonde, professor? Até a medula, até o corno posterior da medula, que é o aspecto sensorial, que é a parte sensorial da medula. E aí nós temos agora as fibras que conduzem o estímulo nociceptor, que são duas. As fibras do tipo A delta e as fibras do tipo C. Vocês já conhecem, já ouviram ela em algum momento, mas as duas são finas. Uma é mielinizada e o outro é não mielinizada. Uma é um pouco mais calibrosa do que a outra, por isso a velocidade de condução da do tipo A delta é um pouco maior do que a do tipo C. E agora eu paro nesse momento aqui. As duas são ativadas pelo estímulo térmico. Tá? Esquentou um pouquinho, já sinto que é dor, tiro, tem aquela reação de proteção e é ativado o meu nociceptor. Mas a fibra do tipo A delta, ela também é ativada por estímulos mecânicos intensos, enquanto a outra é ativada por estímulo mecânico e químico, ou seja, aquela liberação de substâncias que ocorreu num processo lesivo, elas continuam gerando dor, principalmente a dor
que é transmitida pela fibra do tipo C. E aí eu estou falando da dor lenta ou secundária, crônica ou patológica. É essa dor persistente, conduzida pela fibra do tipo C, que a maioria dos nossos pacientes desenvolvem. Senão, eles não viriam para a fisioterapia se só tivessem dor aguda, porque a dor tem um pico, acabou esse pico, zera, e não há continuação da dor, continuação da percepção da dor. Então, a maioria dos nossos pacientes possuem ativação da fibra do tipo C, conduzindo a dor patológica. E essa dor patológica é o nosso grande alvo dentro da eletrotermofototerapia, ok? Considere esse desenho aqui para vocês captarem a ideia da fibra do tipo A delta e da fibra do tipo C. A de cima é mielinizada, a de baixo não é mielinizada. Consequentemente, a manifestação do estímulo é diferente. Enquanto uma ela tem um pico gigantesco e volta a um grau imperceptível ou pouco perceptível, enquanto a fibra do tipo C não tem um pico clássico, mas ela aumenta um pouco e demora para voltar, demora para ceder. É uma manifestação mais lenta da percepção da dor, tá? E aí vem agora um conceito interessantíssimo. Como é que ocorre essa percepção da dor? Nós podemos dizer que a fibra do tipo A delta e a fibra do tipo C, elas estão simultaneamente nos nossos tecidos. Se elas estão lá, as duas irão ser ativadas. Só que quem é que vai chegar primeiro? A fibra do tipo A delta vai conduzir a dor aguda. E essa dor aguda, ela tem uma função, nos alertar de que há um perigo muito grande ali que eu preciso resolver. Ou seja, é um alerta do meu corpo, altamente fisiológico e indispensável para a nossa sobrevida. Imagina se você fura o pé e diz, meu pé está furado. Beleza, vou ver o que é que eu faço depois. Não é assim. A dor aguda, ela funciona como alerta, para que a gente tenha uma reação a partir daí e minimize a lesão, ou reduza o grau de exposição ao risco, né, que a gente está submetido. E olha esse desenho aqui. Eu vou clicar de novo, só para ver se vai e a gente consegue entender melhor com a minha explicação. Opa, não foi. Pronto. Então nós temos aqui uma lesão. Essa lesão libera substâncias aonde tem os nossos receptores. Consequentemente, eles são ativados. Ao serem ativados, ela vai caminhar em direção à medula, só que no meio do caminho, ele vai seguir para os vasos sanguíneos, liberando a substância P, e vai ativar também células iniciais do processo de defesa, que são os mastócitos, além de uma cascata de eventos que vai começar a acontecer da agora em diante. Só nesse ponto já é um motivo para eu parar aqui a aula e dizer, não se entende o processo de fisiologia da dor sem reparo tecidual. Concordam comigo que eu tenho aqui uma lesão tecidual? Essa lesão tecidual gerou dor? E a dor, ela tem uma função primordial de levar esse estímulo até o sistema nervoso central, medula e encéfalo, para que haja uma percepção e uma modulação desse estímulo. Então, gente, não tem como a gente dissociar um conteúdo do outro. Eles dois estão juntos e eu vou precisar entender como é que eles se interagem. Daí, a dica para a próxima aula, hein? Não pode perder, tá? Mas nós temos essas duas estruturas aqui, os mastócitos começando a trabalhar no processo de reparo tecidual e os vasos sanguíneos também reagindo a essa lesão inicial. Então, eu tenho já uma reação preparatória para um processo de reparo tecidual junto com a percepção da dor. Isso que vai acontecer toda vez que eu tenho uma lesão nos meus tecidos, ok? É isso que me interessa? Nessa aula, não. Nessa aula me interessa aqui, esse ponto daqui em diante, o que é que vai acontecer, tá? Se tiverem perguntas, podem ir anotando, tá? Segue aqui o slidezinho, anotem aí e façam perguntas que no final eu respondo. Ok. Peguei aquele trechinho da parte posterior lá da medula e ampliei agora.
Vocês conseguem entender essa visão? Só que aqui eu trouxe ela em lâminas. Eu vou tentar desenhar aqui para que vocês entendam que essa é a parte do corno posterior da medula, que ele possui lâminas. Entendam lâminas como uma espécie de casca de cebola, né? Se você corta a cebola assim transversalmente, você observa camadas, da mais externa para as mais internas. E aí eu tenho a lâmina 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cada lâmina dessa concentra tipos diferentes de neurônios. Eu coloquei o nome de alguns aqui que são bem importantes para a gente entender. Observem que na lâmina 1 eu tenho neurônios nociceptivos específicos. Eles estão aqui dentro, tá? Já entre a lâmina 1 e a lâmina 2, eu tenho esse interneurônio, que é um neurôniozinho pequenininho que funciona como um conector, tá? Entre uma terminação nervosa e outra, chamada de substância gelatinosa. Não é o interneurônio que se chama, é a lâmina 2 que se chama de substância gelatinosa, aonde eu tenho os interneurônios excitatórios. Qual é a função dele? Conectar interneurônio, conectar terminações neurológicas. Tá? Quais a gente está vendo aqui? As fibras do tipo A delta e as fibras do tipo C, elas interagem com os interneurônios. Com que função? Com a função de ajudar na neuromodulação, na percepção do estímulo doloroso, que já começa aí a nível medular, tá? Eu tenho 3 fibras que chegam nesse corno posterior. Eu tenho a de laranja, que é a fibra do tipo A delta. Eu tenho a C, que é a azul, que conduz à dor crônica, concorda comigo? E eu tenho uma mais grossinha, verde, que está chegando ali na lâmina 5, a priori. É só ali, professor? Não, mas esquematicamente é ali que ela está sendo representada, tá? Percebem que as lâminas mais importantes aí é a lâmina 1, 2 e a 5, tá? Essas lâminas estão diretamente envolvidas no processo de percepção e condução do estímulo doloroso. Ok, se vocês já sabem disso, vamos agora, de forma esquemática, mostrar para vocês como é que ocorre o processo de neuromodulação da dor. Ou seja, na lâmina 2, ou substância gelatinosa, esses interneurônios excitatórios possuem a função, está aqui de azul, de modular a percepção da dor já a nível medular. Pronto, para agora, todo mundo já começa a entender que a dor tem o primeiro ponto de modulação dela a nível medular, tá? Se fosse só ali, não haveria um mecanismo suficientemente ágil para inibir todo o processo doloroso, mas é um processo que faz parte do conjunto todo que nós vamos estudar ainda. E essa função dos interneurônios excitatórios e inibitórios reside justamente em barrar essa percepção da dor. Daí começou a surgir uma nova teoria chamada de teoria das comportas medulares. Eu digo nova teoria, mas ela é antiga, tá? É de 1965. Algo que vocês vão ouvir muito, principalmente em concurso. O concurso adora perguntar sobre a teoria das comportas medulares, tá? E ela tem uma função básica de fechar a porta para a dor e abrir para a passagem do estímulo mecânico. De forma prática, nós fazemos a modulação das comportas o tempo todo. Quando você bate a mão em um local, de forma instintiva, você não vai lá e faz uma massagem no local, não dá um estímulo mecânico no local que você bateu, aquilo de certo modo alivia, aquilo de certo modo traz uma sensação de diminuição da dor, tá? Por que isso ocorre? Justamente porque você está colocando o estímulo doloroso para ir em maior grau, o estímulo mecânico para ir em maior grau do que o estímulo doloroso, certo? Quando isso ocorre, a gente tem uma permissão para a passagem da dor, digamos assim, ou uma percepção para a passagem do estímulo mecânico, estou atrapalhando tudo hoje, a percepção do estímulo mecânico e uma retenção do estímulo doloroso. Observe aqui como um sinal de verde para o que fica barrado, ou verde para o que vai e vermelho para o que fica barrado. Então, olha aqui, ó.
A fibra do tipo A-beta, vocês conhecem, vocês sabem que ela é um mecanoreceptor, tá? Quando a fibra do tipo A-beta chega, ela fecha a passagem para o estímulo da dor. E a dor não passa, certo? Assim como o oposto também é verdadeiro. Se eu não ativar as fibras A-beta, ou seja, se eu não gerar estímulo mecânico, o estímulo doloroso vai vir e vai dizer: opa, fechei aqui para o estímulo mecânico passar e quem vai sou eu. E o estímulo doloroso segue o caminho dele. Tá certo? É um mecanismo de abre e fecha intermediado por esses inerônios presentes na substância gelatinosa. Ok? E aí? Chegou lá na medula, chegou na lâmina 2, fez lá a passagem ou a retenção, mas considere que a dor vai passar. A gente sente dor, não é? Lindo seria se nós conseguíssemos, a nível medular, bloquear toda a percepção da dor. Isso não existe. O que há ali, na verdade, é uma pequena uma modulação. A palavra correta é essa. Há uma modulação da dor. A imagem está bem pequena. Cheguem agora o rosto assim e vocês vão perceber que existem aqui duas fibras, uma laranjinha e uma azul. Mas todas as duas fibras seguem por determinadas estruturas centrais, chegam no tálamo, do tálamo vão seguir para o córtex somatosensorial, certo? Vamos seguir agora o caminho da fibra A delta. Vamos lá. A fibra do tipo A delta é essa laranjinha aqui, certo? Então ela vem feliz da vida, chega aqui no gânglio, faz a primeira sinapse dela, daqui em diante é o neurônio motor superior, que vai fazer a decussação. Feita a decussação, ela segue pela via neoespinotalâmica, tá? Então essa via neoespinotalâmica passa pelo bulbo e não interage. Passa pelo mesencéfalo e não interage. Chega no tálamo, interage. Agora dá uma paradinha e vamos entender o tálamo. Entendam o tálamo como uma central de distribuição. Ele funciona mais ou menos assim como uma tenda. Dentro dessa tenda tem vários núcleos. Há cerca de 50... Estou tapando meu rosto. Há cerca de 50 núcleos, no mínimo ali. Cada núcleo desse recepciona tipos diferentes de neurônios. E ao chegar nesse tálamo, ela vai ser direcionada diretamente para o córtex somatosensorial. Conseguem perceber que eu só tenho 3 pontos de encontro? A via neoespinotalâmica, o tálamo e o córtex somatosensorial. Papuf, chega lá rapidinho no meu córtex, pronto, avisa, dor, e aí a partir daí o córtex somatosensorial vai interagir, vai gerar os processos de ativações necessárias para que haja uma reação, tá? Consciente. Fora os reflexos que já aconteceram a nível medular. Que é outra parte que eu nem parei para explicar, olha. Você entendeu o nível de complexidade aí. Ainda haveriam os reflexos que poderiam ser discutidos. Mas vamos lá. Além da fibra delta, a gente pode falar também aqui da fibra C, que está conduzindo que tipo de dor? Crônica. Pois é, considere ela, que é essa azulzinha aqui agora, ela vai fazer um caminho mais bonito, tá? Ela vai vir, chegou no núcleo, parte posterior, fez lá as interconexões dela, mas o neurônio motor superior correspondente vai seguir. Faz a decussação e aí lá vem ele. E ele segue pela via paleoespinotalâmica. Ao fazer isso, ao primeiro ponto de encontro dele, que é o bulbo. Aonde? Na formação reticular do bulbo. E aí faz as suas primeiras interações, onde há um processo de aumento de informação neuromodulatória, ou seja, o bulbo interage dando mais outros componentes que não existem na fibra do tipo A delta, e segue, feliz da vida, para o mesencéfalo,
lá no mesencéfalo serve para esse SCP aqui, que é a substância cinzenta periaquedutal. Outro nome que vocês vão ouvir muito dentro dos mecanismos inibitórios, tá? Ou seja, faz a sua interação, daqui segue por um outro interneurônio, daqui ele vai para o tálamo, só que outro núcleo, não o mesmo núcleo da fibra do tipo Adel. Mas vai fazer essa interação aí. Nessa interação, ele vai seguir ao mesmo tempo para a ínsula e para o córtex somatosensorial. Percebem um grau maior de complexidade na condução da dor pela fibra do tipo C? Ou seja, a quantidade de estruturas envolvidas é maior, consequentemente, a ativação, a modulação gera componentes adicionais na percepção da dor. Portanto, quero fazer um parênteses aqui agora e dizer que um paciente que tem dor crônica persistente por 3 meses ou até 6 meses ou em até 3 meses já pode ser diagnosticado com dor crônica persistente. O que é isso, professor? Isso é uma mudança neuroplástica que começa a acontecer a nível central, aonde a percepção da dor se torna cronificada. Em alguns casos, pode surgir o que a gente chama de sensibilização central, e vocês já devem ter ouvido esse termo. Acredito que eu já tenha até falado isso para vocês em algum momento, tá? Então, em alguns pacientes, a manutenção dessa ativação da fibra da dor crônica pode culminar numa sensibilização central. O que é que eu estou dizendo com isso? Que meu paciente agora, além do processo patológico que ele tem uma dor crônica persistente. Ele tem uma outra entidade nosológica, uma outra doença aí, que já tem CID e tudo, certo? Dor crônica persistente, tá? Então, entendam que nós iremos focar muito nesse perfil de paciente, tá? Nós não podemos trabalhar no indivíduo como uma dor simples. Na verdade, nós temos mudanças plásticas que aumentam muito a nossa dificuldade de gerar um efeito importante na dor dele, tá? Se a gente não entender isso, vai complicar muito a nossa vida. Além do que a gente acabou de estudar, que foi a teoria das comportas, vocês entenderam que ela ocorre principalmente a nível medular, nós temos o segundo mecanismo inibitório, só que esse ocorre a nível central, que é esse nome bonito que vocês estão vendo aí, que é a modulação endógena da dor. Endógena vem de intrínseco, meu corpo consegue gerar uma modulação, uma diminuição da sensação de dor. Isso já é inerente. Só que eu posso ativá-lo. E eu posso ativá-lo por diferentes fontes. Desde um medo enorme, uma reação a um estresse onde eu tenho que fugir, eu tenho que me defender ou até atacar. E o exercício intenso. Toda vez que eu tenho uma sobrecarga muito grande de estresse, meu corpo compensa, liberando substâncias que irão analgesiar, trabalhar no mecanismo de compensação do meu corpo, tá? E aí eu estou falando dos peptídeos opioides endógenos. Eles são liberados em situações como essa daqui. Significa que se eu quiser tratar o meu paciente, eu vou ficar botando medo nele? Vou ficar estressando ele? Não, às vezes até o exercício intenso sim, mas não é o caso para a maioria dos nossos pacientes. Mas conseguem entender que isso ocorre de forma fisiológica? E o que nós vamos tentar simular com a eletroterapia é a liberação dessas substâncias. Tomando como exemplo o exercício intenso, quanto mais intenso for a atividade da corrente elétrica, maior será a liberação dos peptídeos opioides endógenos. E isso a gente consegue gerando pequenas atividades contráteis, principalmente, em nossos músculos, em nossas estruturas, que possam ser eletroestimuladas, tá? Daí é que começou a se descobrir que existem duas modalidades que se completam.
Eu vou falar aqui e eu tenho a intenção de que isso fique gravado não só nessa aula, mas na cabeça de vocês. As correntes elétricas, todas, atuam pela modulação endógena da dor. Algumas em maior grau, outras em menor grau. Havia um conceito equivocado de que determinadas correntes só faziam a analgesia pela comporta medular e outras correntes só faziam pela modulação endógena da dor. Isso já é um conceito ultrapassado desde 2005. Tá? Nós temos artigos aqui, que eu vou botar lá no material para vocês, que falam exatamente isso. Hoje, o que a gente sabe com muita clareza é que qualquer corrente elétrica gera liberação de opioides. Só que uma em maior grau e outras em um grau muito menor. E eu tenho que saber qual é a que eu posso utilizar para gerar o máximo de analgesia possível dentro das limitações do meu paciente. E aí, professor, me explica aí esse negócio de modulação endógena da dor. A ideia é o seguinte, tá? O estímulo agora de analgesia, ele vai ser descendente, vai ser do sistema nervoso central para a periferia. Só que alguém precisa avisar o sistema nervoso central de que há uma dor atuando. Ou seja, eu preciso ativar os mecanismos, as fibras mecanoceptoras, e eu preciso ativar para que elas cheguem lá nas estruturas centrais e comecem a desencadear um processo de bloqueio da dor. Como é que isso ocorre? Então, as primeiras estruturas envolvidas são o hipotálamo e a amígdala. Percebi a dor? Percebi. E agora, quem é que vai ser ativado? O hipotálamo e a amígdala. Uma vez que eles tenham sido ativados, eles vão dizer para o mesencéfalo: ó, mesencéfalo, pegue a sua substância cinzenta periaquedutal e acorda ela aí, velho, porque ela vai precisar trabalhar, hein? Eu estou ativando ela, eu estou liberando um neurotransmissor excitatório. Diz, ó, acorda aí, porque você agora vai ter que chegar lá no bulbo e dizer: ô bulbo, pegue seu núcleo magno de RAF aí. Diz, ó, que ele vai ter que começar a mandar informação para a medula, que é para fechar a porta, que é para travar tudo, não deixar a dor subir não. E aí ele começa a desencadear uma reação em cadeia, que tá parecendo pessoinha aqui, mas é neurônio, tá, gente? Porque no meu desenho aí foi o máximo de um neurônio que eu consegui desenhar, certo? Não são pessoinhas, não. Mas aqui, nesses neurônios, eles começam a ser inibidos pelos neurotransmissores inibitórios até chegar exatamente no nível medular que eu quero inibir, tá? E aí lá há uma quantidade de opioides tão grandes que mantém essa ativação desse mecanismo persistente para que haja uma analgesia duradoura por hora, 2, 4, 6 horas de um processo de analgesia. Ela é muito mais duradoura do que a teoria das compostas medulares. Então, a gente está falando aqui de dois mecanismos que atuam juntos, por vias absurdamente distintas, certo? E eu estou falando que não tem como dissociar uma coisa da outra. O estímulo mecânico, que vai facilitar o controle da dor, ele vai atuar ao mesmo tempo pela teoria das compostas medulares e pela modulação endógena da dor. Portanto, a eletroterapia, quando ela chega na pele do meu paciente, ela ativa os mecanoceptores, ou seja, essas estruturas que são ativadas interpretam como um estímulo mecânico. E esse estímulo mecânico eu posso dizer em que intensidade eu quero, em que frequência eu quero, por quanto tempo, ou seja, eu posso dosar essa ativação desse estímulo mecânico para obter os resultados inibitórios que eu desejo, pelas duas vias simultaneamente. Portanto, qualquer corrente vai ativar o estímulo mecânico e gerar essa resposta, tá bom, gente? Entendido isso daí? Se tiver tudo claro, beleza, maravilha, a gente pode seguir agora para perguntas, tá bom? Posso ver se tem alguma pergunta lá, gente? Se tiver, ótimo. Se não tiver, quiser fazer agora, pode fazer. Ou se quiser falar, melhor ainda. Ah, tem uma de Luiz. Vou apresentar aqui.
Essas conexões das fibras do bulbo servem para que alterações aconteçam em órgãos controlados ou modulados por ele. Boa pergunta, meu caro. Ele sempre modula, tá? Ele sempre modula. A função das estruturas é sempre modular. Quem controla é o encéfalo lá em cima. O hipotálamo e a amígdala. Mais para frente vocês vão ver que o hipotálamo e a amígdala estão envolvidos em outras estruturas, em outra função também, chamada inflamação neurogênica. Ou seja, o processo de controle do processo inflamatório passa pelo controle da dor também. E aí eu sei, através da dor, se o mecanismo inflamatório está aumentando ou está diminuindo, e a partir daí ele vai dando as coordenadas por duas vias, pela via hormonal e pela via parasimpática e simpática, né, pelo sistema nervoso autônomo. E aí é um mecanismo complexo, mas que de forma resumida estão acontecendo simultaneamente a liberação de substâncias analgésicas, como os opioides, que são modulados pelo bulbo, modulados pelas outras estruturas envolvidas e coordenados pelo encéfalo, tá? E isso é um processo muito bonito, complexo, difícil de entender, mas para o fisioterapeuta, o que ele tem que ter claro na cabeça é que isso está acontecendo o tempo todo. E você pode conseguir isso pela terapia manual, pelo alongamento, pela corrente elétrica, pelo calor de algum modo. Sim. O calor de algum modo você consegue ativar se você fizer algum estímulo mecânico junto. Mas entenda que o nosso sinal terapêutico vai atuar nesse ponto aí. Então eu tenho que ajudar o meu corpo a modular a dor. Nós não damos de medicamentos, nós estimulamos o nosso corpo a reagir. Certo? Podem perguntar se quiser. Professor, Fala, meu caro. não sei se eu entendi a minha pergunta ou se eu não entendi a resposta. Ah, Mas eu tá. quis dizer assim, tem essa aferência no bulbo, né, antes de passar para o tálamo. Tem. Deixa eu E botar aí, aqui. isso serve para quê, no caso? O que eu pensei é que essa aferência serviria para que, por exemplo, ocorressem alterações no corpo que favorecessem esse processo, enfim, todo o processo que acontece depois da nossa incepção. Então, tipo, alterações cardiovasculares, alterações autonômicas, é para isso que servem essas aferências lá? Beleza, show de bola. Excelente colocação, isso mesmo. Me passei batido, não falei sobre esse ponto aqui, ó. Beleza, chegou aqui, interagiu. Mas interagiu em quê? O que foi que ele gerou aqui? Exatamente isso que você falou. Ele aumenta os outros componentes sensoriais que passaram batido na dor aguda. Por exemplo, a taquicardia, essas reações autonômicas é um tipo de componente, porque essa é uma dor que há um envolvimento sistêmico. Isso pode se resumir, meu caro, por duas frentes. Tá? Eu não vou conseguir lhe detalhar nas estruturas envolvidas, não. Aí é falha minha agora não saber o nome exato das estruturas aqui, além da formação reticular, que reagem. Mas todas elas interferem exatamente na percepção da dor. Se você tem um paciente com uma dor crônica no joelho, por exemplo, é bem provável que essa dor não seja só do joelho. É uma dor na perna. E essa dor na perna vai ser difusa. E se você pedir para ele vai desenhar ocupando áreas na perna que não há uma lesão propriamente dita, mas para ele dói. Pode chegar até no quadril, por exemplo. E esses padrões de dor são devido ao quê? São devido a ativações de estruturas que geram respostas autonômicas dentro da dor crônica. E quem é que está relacionado a isso? Mesencéfalo e bulbo. Ok? Isso sim, meu caro. Com certeza, Luiz. Com certeza. Se vocês pegarem um capítulo desse livro aqui, rapidinho, deixa eu só parar a aula, que eu acho que a gente já tem esse conteúdo. Eu vou parar a aula, mas vou pegar ali o livro que eu estou vendo.